Retomando então o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, nós começamos no final do encontro anterior, o capítulo número 4, nas regiões inferiores, né? Mas como é sempre legal a gente começar um áudio novo, com um capítulo novo, né? Ou dentro do mesmo capítulo, vou dar uma lidinha rápida então nessa primeira parte que foi lida, e depois dali a gente retoma então com os nossos comentários. Aqui nós temos então, nós estamos lá, né, no nosso site multiespiritualidade.com.br, e eu estou aqui na página número 25, para quem quiser acompanhar. Deixa eu colocar para vocês aqui na área de texto. Para quem tiver interesse, vamos lá. Está aqui, ó. Só copiar e colar no navegador. Muito bem, então, no capítulo número 4, nós terminamos o anterior, né, que falava sobre Frédéric Chopin na espiritualidade, e agora nas regiões inferiores. Nós começamos aqui com uma leitura, com um trecho, né, do livro O Livro dos Médiuns, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, das perguntas de Kardec a respeito dos elementos fluídicos que compõem o mundo espiritual, da forma como eles são manipulados, como eles são organizados, a força motriz que mobiliza esses fluidos. Então, numa das perguntas de Kardec, ele coloca: então poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? A resposta ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptivas aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensa-se e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim, muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então aqui o Livro dos Médiuns, a pergunta número 13 do capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível. Então aqui, só para a gente fazer essa comparação do vapor d'água, nós falamos então desse nosso conhecido fluido cósmico universal, conhecido, porém desconhecido, né, no que diz respeito à sua constituição, mas nós já estudamos várias vezes sobre as diversas composições em que ele se apresenta, desde a condição mais pura, que para nós é completamente desconhecido por não termos absolutamente nada que se compare a ele, exatamente porque no mundo material nós lidamos com esse fluido numa condição materializada, e na condição etérea ele para nós ainda é desconhecido. Então ele tem ali as suas variações, as suas infinitas combinações. Então por isso esse vapor d'água mostra para nós 3 estados de uma mesma matéria. No caso a água no estado do vapor, no estado líquido e depois no estado sólido. Mas o fluido cósmico universal, ele acaba tendo também as suas diversas composições e os seus assumindo diversos estados, inclusive estados que para nós não é conhecido exatamente por não fazer parte do mundo material. E aqui depois Dona Ivone traz para nós então algumas reflexões. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para prosseguimento da marcha terrena. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizados, às vezes, nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade,
e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Então a gente lembra aqui que, como Kardec muito trabalhou nisso durante a elaboração da doutrina espírita, criar termos novos, expressões novas para designar elementos novos que vêm sendo estudados principalmente do mundo espiritual. Então, nesse caso, ela vai chamar aqui de regiões inferiores, mas a gente lembra que cada autor, cada livro, traz para nós um tipo de uma denominação, né? Então, nós temos no livro Nosso Lar regiões umbralinas, temos aqui regiões inferiores e outras tantas denominações de acordo com o autor, né? Já que porque a ideia que nós temos é que todos os espíritos estudaram na mesma escola e, portanto, eles aprenderam os mesmos termos, as mesmas denominações. E não é assim que funciona. Os espíritos vão tentando trazer para nós expressões que sejam compreendidas por nós e que também são adequadas para aquilo que eles compreenderam. Por isso, então, nós encontramos várias expressões diferentes para designar a mesma coisa. E, mais uma vez, os espíritos sempre chamam a atenção que é importante que nós encontremos expressões comuns para designar elementos comuns, para evitar exatamente esse tipo de discordância. O próprio perispírito, como a gente percebe, traz para nós ali muitas divergências, exatamente por falta de entendimento nas expressões. Perispírito, corpo espiritual, corpo etéreo, e assim não apenas dentro da própria doutrina espírita, muitas vezes as filosofias procuram trazer expressões adequadas para a mesma ideia. A mesma coisa acontece com emancipação, desdobramento, viagens astrais. Então nós temos ali 3 ideias, 3 palavras para a mesma ideia, 3 expressões para a mesma ideia. Então a mesma coisa acontece também aqui. Ela trouxe então, para o nosso entendimento, regiões inferiores, essa faixa vibratória composta por espíritos ainda inferiorizados, apegados à matéria, ainda alimentando muitos vícios e muitas tendências negativas. E aí, então, pelo modo de pensar dessas entidades, cria-se, então, um ambiente compatível com essas vibrações que são geradas. Então, se nós falamos de regiões superiores, naturalmente falamos não das regiões que foram criadas, porque não se cria uma região para abrigar indivíduos, mas indivíduos que a compõem ajudam a manter, a sustentá-la pelo seu modo de pensar. Então, nós temos aqui essas regiões inferiores. Claro que quando nós falamos sobre primeiro elas são criadas, naturalmente essa criação parte de mentes superiores que são capazes de elaborá-la e mantê-la, evitando qualquer tipo de interferência de mentes em desequilíbrio, mentes ainda inferiorizadas, né? Mas, de modo geral, essas regiões, então, essas faixas vibratórias, são sustentadas exatamente pelo pensamento e pelas emoções também, né? Que isso contribui bastante na geração dessas vibrações dos espíritos que compõem cada um desses ambientes, então, ou cada uma dessas faixas, que é mais fácil de nós entendermos. Nesses locais, diz aqui o livro, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. Então a gente já falou sobre quem são os médiums, qual é o papel do médium, porque a ideia que se tem é simplesmente que ele é um intermediário neutro. Ele tem ali simplesmente a função dele é pegar a mensagem de um plano e depois entregar no outro plano, sem que ele apresente nenhum tipo de contribuição significativa. E aqui Dona Ivone já traz uma ideia exatamente diferente, falando sobre a participação ativa dos médiuns. Nesse caso, por exemplo, na prestação de serviços de socorro a espíritos sofredores, se o médium não estiver comprometido com essa tarefa, o seu trabalho vai ser simplesmente nulo. Porque a gente imagina que o médium ele é classificado principalmente nessa condição de intermediário, principalmente nas comunicações.
Então vem um espírito, traz uma mensagem, um médium pega e psicografa. Mas aqui nós vemos uma outra qualidade de médium, que é nesse caso o médium de desdobramento, que faz um trabalho direto. Ele está presente durante a tarefa. É ele que vai ali, usando essa expressão comum para nós, é ele que vai estender as mãos, é ele que vai recolher, é ele que vai abraçar, é ele que vai enxugar as lágrimas. E não simplesmente imaginar que o médium é o psicógrafo. Imaginar também que o médium é o passista, atuando aqui no mundo físico com auxílio do mundo espiritual, mas o médium também atua no plano espiritual. E essa é uma característica que nós muito pouco valorizamos, porque nós vemos o médium sempre trabalhando fisicamente, numa casa espírita, através do passe, da psicografia, da psicofonia, mas nós não percebemos o médium que atua silenciosamente durante o desdobramento. Essa é uma questão, essa é uma característica da mediunidade que também é de extremo valor e que atua exatamente nessa tarefa de socorro. Socorro para aqueles que atuam, que vivem aqui no mundo material, ajudando aqueles que estão doentes, aqueles que passam fome, aqueles que estão desabrigados e aqueles do mundo espiritual que sofrem em virtude de suas condições, do seu desespero, de todo o seu sofrimento. Então, por isso também os médiuns, os encarnados, também trabalham no plano espiritual. Importante a gente sempre expandir o nosso entendimento sobre as características, das diversas características da mediunidade. E continua. Esses agrupamentos de entidades desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que o compõem, o que quer dizer que a sua configuração poderá ser móvel. Então é como se a gente falasse de um grupo de indivíduos que tem ali valores ou ideias que vão se deslocando de um lugar para outro. Então, onde eles vão, na verdade, eles causam um determinado tipo de... provocam um tipo de efeito sobre as pessoas e sobre o ambiente onde eles estão. Seria mais ou menos, usando uma comparação bastante grosseira, aquela nuvem de gafanhotos que vai de plantação em plantação, destruindo do nosso ponto de vista, mas que no ponto de vista deles, eles estão se alimentando. A mesma coisa acontece com as nuvens, também fazendo uma outra comparação simples, onde elas vão passando, essas nuvens chuvosas, que carregam chuva, que levam chuva, elas vão de um lugar para outro, provocando o efeito por onde elas passam. Então nós temos também esses grupos de indivíduos que se deslocam no mundo espiritual pelas mais variadas razões, que não vem ao caso para nós aqui especular, mas estão sempre se movimentando, e essas faixas vibratórias vão acompanhando. Então aqui nós vimos então que poderão existir no espaço, poderão existir aqui na crosta, perto das grandes cidades, poderão existir em lugares isolados. E não podemos simplesmente catalogá-las, dizer assim, olha, nós temos tantos grupamentos, tantas colônias, tantas moradas. Temos aquelas naturalmente que mais se destacam pelo seu tamanho, pela sua importância, no acolhimento de muitos espíritos, mas muitas outras são itinerantes, acompanhando exatamente essa mobilização. E continua aqui para nós. Suponhamos que uma das favelas de má fama, aqui no Rio de Janeiro, cujos habitantes se mudassem, ora para Copacabana, ora para a Cinelândia, ora para Jacarepaguá, ou para o Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inveterados dos favelados. Pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o inferno ou o seu paraíso. E aqui a gente lembra sempre que nessa descrição, comentei até com você semana passada, essa descrição pejorativa trazida por Dona Ivone era exatamente aquela característica que se tinha, aquela visão que se tinha das favelas na década de 1960. Então, hoje nós temos uma visão diferente de uma comunidade, embora ainda presente em seus problemas,
São comunidades que estão se estruturando, tentando se organizar. Então já não é mais aquela ideia de favelas de má fama e pessoas faveladas, mas são pessoas que moram em comunidades que estão ali construindo suas vidas também, né? A Márcia lembrou aqui, né? Meu filho ajuda um trabalho de assistência a usuários de crack. Ele diz parecer regiões umbralinas, né? E olha que deve ser uma descrição muito simplista, né, Márcia? Porque aquilo que existe no mundo espiritual, para nós, muitas vezes acaba sendo indescritível. Então, se vendo aquela degradação toda no local onde ele trabalha, dá para a gente imaginar as condições espirituais desse ambiente, já que é criado pela mente daquelas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, deve ser uma visão bastante perturbadora. E continuando. Só um instantinho, deixa eu achar aqui onde eu parei. Tá. De forma idêntica serão as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. E todos esses locais, assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, permanecerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois essa implica a emancipação do espírito das atrações da matéria, do domínio mental elevado ou superior, a ascensão a planos transcendentes do infinito. A essas regiões, portanto, às inferiores, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os, mesmo porque interpretando-os para outrem, onde os médiuns, para lá transportados em corpo espiritual, levar o consolo e a esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo, levantar-lhes o ânimo, expondo ao entendimento de cada uma as doçuras da boa nova do Cristo, reanimar-lhes a coragem, o influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência do Espírito, as quais a eles mesmos, médiuns, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos, pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. Como conversamos então no nosso encontro anterior, vimos aqui o compromisso moral do médium com o trabalho. Porque a gente sempre imagina, mais uma vez falando das condições de médium, né? Olá, fraterna, bom dia pessoal que chegou. Falando mais uma vez da condição de médium, a gente pensa que o compromisso do médium é o compromisso com a agenda, com o calendário, com o relógio, é o compromisso da presença apenas, da sua doação pessoal para que os espíritos possam se manifestar. Só que o comprometimento moral é muito mais profundo que isso. Daí então que muitas vezes médiuns são convocados para esse trabalho no mundo espiritual exatamente para sensibilizá-los, para envolvê-los mais profundamente com a dor daqueles que estão desencarnados, para fazer com que eles se transformem de fato. Então por isso que os espíritos comentam que muitos espíritas que desencarnam, espíritas esses que trabalharam na condição de médiuns, em casas espíritas e tudo mais, se acreditam especiais no mundo espiritual pelo fato de terem trabalhado durante muito tempo mecanicamente. Em todas as sessões, fazendo aquela participação e sem nenhum tipo de compromisso. E eles que chegam no mundo espiritual muito aquém daquilo que imaginavam. Exatamente porque não houve esse envolvimento pessoal, essa transformação interior, o desenvolvimento desses sentimentos mais nobres por aqueles que precisavam de ajuda. Então basta apenas assim, olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho um compromisso lá no meu centro espírita e eles estão me esperando na minha agenda. E aí passa por cima da dor, passa por cima do sofrimento, em nome da posição que ocupa na casa espírita. E isso cabe para todos, né? Mas nesse caso aqui nós falamos especialmente dos médiuns. Então por isso, esses trabalhos de desdobramento que são feitos, lembrados ou não, porque o desdobramento ele não é necessariamente daqueles que ficam claros na mente de cada médium.
Como a gente viu aqui, vai ver novamente como ela fala. Então, muitas vezes o médium tem uma lembrança clara do que aconteceu, muitas vezes tem uma lembrança parcial, um pouco confusa, e outras vezes não tem lembrança nenhuma. Então, quantos de nós, durante o nosso sono físico, somos conduzidos para esse tipo de trabalho, esse tipo de tarefa, ainda que seja como observadores, que nem sempre nós temos condições para poder participar desses trabalhos, e isso em virtude do modo de vida que nós temos, uma vida às vezes muito corrida, muito estressante, cheia de preocupações, e então os nossos sonos acabam também não sendo tranquilos, fazendo com que nós não tenhamos condições de oferecer algo muito significativo nessas tarefas, então participamos apenas como mais um auxiliar ou como observadores, mas estamos ali sempre aprendendo. É claro que para nós seria muito interessante se nós tivéssemos lembranças claras daquilo que nós fazemos, mas o mundo espiritual age de uma forma que muitas vezes para nós é misteriosa. Do nosso ponto de vista, as coisas seriam muito mais fáceis se fossem feitas do nosso jeito. Do plano espiritual, nem tudo aquilo que nós achamos fácil acaba sendo o mais indicado, o mais conveniente. Então, continuamos aqui. Só um instantinho que subir a página. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível, no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituários e passes, ou escrever belas páginas para edificação geral, sob a impulsão do alto. Sua aptidão lhe confere também o dever de se consagrar a tarefas quiçá mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito, através do sono natural ou do letárgico, que seus guardiães gostarão de provocar para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Em geral, os médiuns se prestam a tais operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigados pelo império da irresistível lei a que se subordina a faculdade mediúnica, conquanto sejam preferidos pelos instrutores e guias os que acusam maior energia de caráter, adquirida e retemperada nas retortas das experiências através do sofrimento. Todavia, é comum não se lembrarem de nada ao despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias a tanto os habilite, e, é claro, sempre para fins de utilidade geral. Como os demais médiuns, portanto, desde nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais vibratórios impossíveis de ser relatados a rigor, os quais, de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis às mentalidades pouco afeitas a análises profundas sobre assuntos transcendentais. Aqui, a gente lembra que essa ideia de assuntos transcendentais, a que se refere aqui Dona Ivone, ela fala exatamente sobre essa dinâmica que existe no mundo espiritual. Essa grande mobilização, a continuidade da vida, essa interação muito diferente daquele conceito de mundo espiritual que é trazido pelas escolas tradicionais, falando, por exemplo, de um ambiente de purgatório, um ambiente infernal, um ambiente celestial, e não existe nada de intermediário entre a vida no mundo físico e a vida no mundo espiritual. Então a doutrina espírita começou a trazer para nós, que hoje já é muito fácil de nós aceitarmos isso, mas nós temos que lembrar que esse livro ele foi publicado no início da década de 1960. Então nós tínhamos ali aqueles livros, por exemplo, o livro Nosso Lar, que foi publicado em 1943, se eu não me engano, eram 20 anos de publicação de Nosso Lar. 20 anos eram para a forma como a doutrina espírita
se dissemina hoje, com os meios de comunicação, com a quantidade de gente que tem por aqui, né? Basta a gente lembrar que na década de 1940 nós tínhamos uma população de 2,5 bilhões de pessoas no planeta. 2,5 bilhões. Hoje nós temos mais de 7 bilhões. Então nós temos ali quase que triplicou a quantidade de gente no planeta. Isso mostra a facilidade de uma informação se disseminar. Então, falar sobre o mundo espiritual na década de 1960 era muito diferente de falar de mundo espiritual na atualidade. Porque hoje, quando você comenta sobre psicografias, mundo espiritual, isso é alguma coisa tão natural, até mesmo aquelas pessoas que não concordam pelo fato de terem uma filosofia diferente, ouvem falar disso o tempo todo. A mídia tem essa preocupação, nós temos ali a própria dramaturgia, que também traz para nós essa visão do plano espiritual, principalmente com o cinema, criando ambientes, criando histórias. Então fica muito mais fácil. Então, mas naquela época era muito diferente. Então, quando se fala sobre esses assuntos transcendentais, de explicar exatamente o que acontece com esses espíritos, hoje nós temos uma lavra de obras que contam as mais variadas histórias, das mais variadas situações, de indivíduos que viveram a viciação da sexualidade, indivíduos que desencarnaram pelo suicídio, indivíduos que desencarnaram pela violência. Então cada livro contando uma história, que mesmo que sejam histórias que para nós não sejam tão claras, né, algumas vezes apresentando até um certo grau de fantasia que não ajuda muito no nosso aprendizado, mas pelo menos estimula a nossa imaginação para imaginar o que existe nesse ambiente, ou nesses ambientes. Então, cada um desses indivíduos tendo características diferentes. Então, como ela colocou para nós aqui, regiões inferiores, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, a licenciosidade e o crime lavram o desequilíbrio mentais vibratórios impossíveis de serem relatados a rigor. Então dá para a gente imaginar, cada um desses indivíduos que nós temos aqui, tudo isso que acontece durante uma guerra, durante uma troca de tiros numa grande cidade, durante um indivíduo que desencarna abandonado na rua, aquele indivíduo que desencarna numa overdose, acidentes de toda ordem que acontecem, onde pessoas com valores inferiores acabam sofrendo ainda mais, acaba potencializando essa desencarnação. Então hoje nós temos essa facilidade de imaginar, ainda que seja de uma forma muito superficial, todas essas condições e tantas outras também. No caso, por exemplo, de um aborto, de um espírito revoltado, como é que ele deve se comportar, nós temos imagens, né, ou ilustrações que nos ajudam a compreender isso tudo. Mas naquela época não era tão simples assim. Era tudo novidade, eram poucos livros escritos. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram rapidamente. A Sandra colocou, né, eu sempre sonho com pessoas que nunca vi e lugares que nunca foi. Pois é, Sandra, são cada um com experiências próprias, né? Certamente nós já tivemos, aqui todos nós já tivemos assim alguns sonhos, alguns flashes durante nosso período de descanso, que a gente fica na dúvida, será que aconteceu, será que não aconteceu? Outros têm mais facilidade exatamente por terem esses sonhos mais frequentes, né, essas lembranças mais frequentes. E aqui um outro detalhe também, que nos chama a atenção da Ivone, ela fala exatamente sobre a preferência por médiums que tenham valores mais desenvolvidos, exatamente para que possam se tornarem mais úteis. Do contrário, levando indivíduos comuns, que têm ali suas dificuldades, seus problemas, eles se tornariam muito mais pacientes, né, seriam muito mais enfermos do que enfermeiros. Então por isso nós temos ali aqueles relatos de tantos e tantos médiuns que se destacam, não apenas no trabalho mediúnico propriamente dito, né, bom dia, Francis, no trabalho mediúnico propriamente dito, mas também em trabalhos de caridade, no próprio comportamento, em suas relações sociais, relações nas suas instituições. São esses indivíduos, então, que acabam se tornando obreiros bastante eficazes no mundo espiritual, trabalhando exatamente durante esse período de repouso do corpo físico.
Então o corpo físico repousa, mas o espírito, cada vez mais dinâmico, atua então nessas esferas de socorro. E continua. E por que os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas do que nos é dado presenciar no espaço? Procuraremos descrever nessas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Então aqui ela tem essa facilidade de se lembrar, durante esses desdobramentos do transe letárgico, trazer para nós esses relatos. Mas, de um modo geral, como nós vimos um pouco acima, nem sempre, aliás, geralmente isso não acontece. Ou vem assim alguma lembrança muito confusa, uma lembrança muito fragmentada, ou muitas vezes qualquer tipo, não existe qualquer tipo de recordação. Então vamos aqui. Geralmente, é a entidade radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso do médico que ainda hoje na espiritualidade prefere clientela obscura e sofredora, quem nos arrebata o espírito para operosidades de ordem espiritual em torno de desencarnados de ínfima classe das sociedades invisíveis. Então aqui a gente tem apenas um espírito, um médium, sendo conduzido por Dr. Bezerra de Menezes. Então a gente vê ali o grau de comprometimento. Não que isso seja um privilégio para muitos de nós. A gente imagina assim, poxa vida, Dr. Bezerra de Menezes, que faz um trabalho com ela, então é porque ela é muito especial e coisa e tal. Na verdade, especial é o trabalho que é realizado. E não o médium é especial por ter esse tipo de privilégio. Exatamente, Andréa. Então, nós pensamos assim, para trabalhos de grande complexidade, há a necessidade de espíritos que tenham grande comprometimento e grande capacidade de contribuir. Então a gente imagina assim, poxa vida, então nós temos ali Emmanuel com Chico Xavier, nós temos ali Joana de Ângeles com Divaldo, que gente especial, que gente importante, como eles são bem relacionados? Não. São espíritos que, embora encarnados, são capazes de contribuir com o mundo espiritual em tarefas de grande importância. Então nós, encarnados, temos essa... Olá, professor. Nós, encarnados, temos essa ideia de favoritismo, de privilégios, de fama, de importância, de influência, mas a tarefa no mundo espiritual ela tem ali uma visão muito diferente da nossa. O Brás colocou, imaginamos também as vidas passadas de Dona Ivone e seus resgates. Não é à toa, Brás? Tudo tem ali. Então, embora, como nós podemos ver pela sua biografia atual, ela conseguiu não apenas resgatar, pelo menos do nosso ponto de vista, naturalmente, resgatar aquilo que precisava ser resgatado, mas trouxe uma contribuição muito maior também. Então fez o que tinha que fazer e muito mais. E esse fez o que tinha que fazer era exatamente a transformação dela para essa doação quase que absoluta pela doutrina, porque tudo que nós conhecemos da história dela, muito pouco sobre a vida pessoal e muito sobre o trabalho que ela fez, seja aqui no mundo físico, através de suas publicações, de seus trabalhos, que nós vamos conhecer nas próximas obras que nós fomos estudar, porque aqui nós já estamos conhecendo um pouquinho sobre ela, mas também no mundo espiritual. E aqui nós vamos conhecer agora exatamente de que modo que vinha essa atuação. Então, ao pensarmos esses nomes de grande reconhecimento, de grande fama, do nosso ponto de vista aqui na doutrina espírita, pensemos que espíritos dessa envergadura se comprometeram com trabalhos também de grande envergadura. E todos aqueles que dão assistência, que prestam auxílio, são também indivíduos comprometidos com aquela tarefa. Continuando. Sim, Brás, tem alguns vídeos, alguns áudios dela, que ela é uma pessoa assim, extremamente bem-humorada, mas como a gente vê nas obras, Deus sabe as aflições que ela trazia no coração. Então, para nós, ela conseguia passar muita força, mas por dentro era um espírito que sofria muito, pela história, pela condição em que ela se encontrava, por tudo aquilo que envolvia a programação reencarnatória dela aqui nessa existência atual, ou nessa última existência. E continua.
Tá. Os mentores hindus preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais, a regiões paradisíacas do espaço, onde lhe proporcionam visões e panoramas de arrebatadora beleza a título de estímulo para o progresso e lições preciosas, muito embora, para tais realizações, lhe exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austero da iniciação antiga. Não sabemos, no entanto, se tão dedicados amigos, ao se servirem dos médios encarnados para tais labores, têm como único intuito a instrução dos homens em geral e o auxílio ao progresso do próprio veículo mediúnico, o qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Sabemos é que, frequentemente, somos levados a verdadeiros antros de trevas para serviços de esclarecimento em torno de pobres entidades sofredoras endurecidas, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro, e que por essa forma transmitimos doutrinação, conselhos, advertências e até passes. Há cerca de 1 ano fomos arrebatados em espírito para visitação a entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento. Porque fosse muito pronunciada a emancipação de nosso ser espiritual, podemos observá-las e ao panorama que as rodeava com clareza suficiente para permitir o presente estudo, característica então que nós vimos da faculdade mediúnica dela, um desdobramento ostensivo, com clareza, com lucidez, com lembranças claras, que fez exatamente com que ela trouxesse para nós todos esses relatos. Detalhe importante: o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual. Tudo se lhe afigura então natural, familiar, comum, como se habituado se encontrasse de longa data ao que vê, ao que se faz e ao que assiste, o que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria de todos nós. Aquelas entidades visitadas, porém, se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas intuições, pois vinham todas, desde época recuada, servindo ao mal não apenas no estado humano, terreno, mas ainda durante o estágio no plano invisível. Eram das mais horripilantes categorias. Eram da mais horripilante categoria. E defrontando-as, fantasiadas nos dominós inteiramente negros, com dominós inteiramente negros, com o respectivo capuz, de seu aspecto geral, se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações, grosseria, inferioridade, incapazes todos de impulsos voluntários para o progresso, mendigos espirituais na absoluta dependência dos obreiros da caridade, os quais, dominando a repulsa que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boamente, vigorando-lhes as forças para as novas tentativas de recuperação e progresso. Aqui nós vimos esses fantasiadas de dominós inteiramente negros, são exatamente essa descrição que nós temos, roupas, aqueles roupões pretos, capuzes, que é uma forma de se caracterizarem exatamente para provocarem a impressão no mundo espiritual para aqueles espíritos que são influenciáveis por essas aparências, pelas impressões que acabam recebendo. Então é uma forma de trazer esse medo que nós tanto vemos no mundo espiritual, nas histórias do mundo espiritual. Vejamos que em tais ocasiões somos sempre vista e compreendida por essas entidades, mas que os instrutores, sob cuja tutela nos encontramos, jamais o são. Aqui já fala sobre as diferenças das faixas vibratórias, em que alguns espíritos se tornam visíveis por estarem ali numa faixa perceptível,
enquanto outros espíritos se tornam invisíveis, estão presentes, algumas vezes são sentidos, mas não são vistos, entre aspas, pelos desencarnados. Nós mesmos, nessas emergências, a esses entrevemos com dificuldade, certificando-nos de sua presença não tanto pela visão, mas através das vibrações por eles emitidas, à guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade, uma sensação singular, espécie de intuição poderosa que substitui a visão propriamente dita. Eram cerca de 10 as entidades então visitadas. Encontravam-se como aprisionadas em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Haviam sido homens, quando encarnados, conservando seus espíritos, agora por isso mesmo, os característicos masculinos. Vibratoriamente, encontravam-se muito fracas, como alguém em convalescência de grave enfermidade. Apavoradas, desencorajadas para o recurso da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosas de se verem em presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Essas visões, frutos de suas vibrações mentais, nós as víamos tão bem, só um instantinho aqui, tão bem, deixa eu só pegar aqui o trechinho da explicação que ela deu. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal, que estou tentando achar aqui meu ponto. Tá. Aqui tem uma observação, depois eu volto para falar para vocês. Víamos tão bem quanto elas próprias, infestando o perímetro em que permaneciam. Aqui naquela ideia do dominó, tem uma nota de rodapé aqui para a gente lembrar, espécie de túnica ampla, comprida, que antigos carnavalescos usavam durante os folguetos do carnaval. Então exatamente aqueles dominós, entre aspas, que ela comentou, exatamente essa túnica preta com capuz, que eu falei para vocês que dá para a gente ter uma ideia já do significado disso, né, dessa imagem que passa para nós. Eram dramáticas contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassínios, obsessões, suicídios, ou obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Desesperados, esses infelizes se debatiam, encobrindo os olhos com as mãos ou ocultando a cabeça com os braços, ou com os trapos que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que, assim agindo, se furtariam ao horror das próprias ações passadas, a ecoarem nos refolhos da consciência, como se pirografadas estivessem nas suas sensibilidades mentais. Estiravam-se, chorando, em tumultuoso vozerio, sobre como um tablado imundo, em promiscuidade repulsiva. Refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas, aos gritos e uivos de revolta e horror, quais verdadeiros loucos em momento de aflitivas crises. Levantavam-se em seguida sem jamais lograrem repouso, os olhos em fogo, dilatados como se tocados de assombro, os cabelos eriçados, o corpo, perispírito tremente, como sacudido por violento nervosismo, os dentes cerrados como se dolorosos ataques epiléticos se anunciassem irremediáveis. Quanto às vestes, quando não se apresentassem com os já mencionados dominós negros,
eram rotas e imundas, empapadas de sangue ou de lama, a exibir as fases da putrefação cadavérica, ou de matérias asquerosas, como pus e sangue putrefado. Um fétido nauseabundo e pestilento tresandava deles, repugnando também a nós outra, de início, para desaparecer depois da sensibilidade do nosso olfato. O solo do compartimento em que se detinham, espécie de quarto ou sala, de muito pequenas dimensões, como uma janela gradeada à esquerda e uma porta à direita, era tão imundo quanto eles próprios, igualmente empapado de sangue e humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir contra tão miserável estado de coisas. Aqui a gente já dá para ter uma ideia, ainda que superficial, exatamente porque, como eu falei para vocês, é muito mais prático para nós hoje, desses filmes de terror que nós assistimos, né, desses espíritos que saem das regiões infernais do mundo, né, como os filmes gostam de retratar, com boas maquiagens, com uma boa cenografia, né, para descrever para nós esses ambientes tenebrosos. Então a gente pode pegar essa imagem que as nossas artes são capazes de criar e potencializar isso para uma realidade do mundo espiritual que é infinitamente mais dramática e mais grave do que essa. Então esse tipo de imagem, como a gente viu, não é simplesmente algo físico que nós vemos, mas isso aí são estados mentais. Como eu falei para vocês no início, nós temos então ali dois elementos fundamentais do mundo espiritual que proporcionam essas criações: a vontade e os fluidos. Os fluidos são a matéria-prima, a vontade é a força criadora. E nesse caso, esses espíritos, embora eles não desejem estar daquele jeito, eles se acreditam ser daquele jeito. Elas são inconscientemente geradas pelo modo como eles se encontram, pelo seu estado mental, pelo seu estado emocional, por todas as imagens e ideias que são apresentadas, pelas culpas. Então nós podemos pegar todos esses ingredientes e criar então exatamente essa massa no mundo espiritual com essas características tão degradantes como nós vimos. E muito mais grave do que isso. Porque não são apenas condutas e comportamentos que eles tiveram durante as suas vidas encarnadas. No mundo espiritual eles continuam se comportando desse jeito, alimentando cada vez mais esse mesmo estado. Então, fazendo uma comparação com aquilo que nós temos no mundo hoje, de pegar alguém que tem, por exemplo, uma dependência química, por mais danoso que seja, por mais danosa ou danoso que seja esse vício, essa patologia que ele tem, ele não consegue se libertar, acaba sendo muito mais forte. Então ele vai entrando num estado de degradação cada vez mais grave, cada vez mais profundo. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Então nós vemos não apenas essas descrições de aparência que nós temos, mas também vemos ainda a conduta desses indivíduos na promiscuidade, na violência, no modo como se acreditam ser, no modo como acreditam estarem no mundo espiritual. Bom dia, pessoal que chegou. Então por isso nós temos ali então esse quadro tão triste que nós vemos, né? E se não houver nenhuma assistência, certamente isso vai acabar se consolidando, se cristalizando, e nós podemos ali imaginar quase uma condição infinita. Mas como nós vimos aqui, no início desse relato, a Dona Ivone ela se apresentou para esses indivíduos que estavam numa condição próxima ao arrependimento. Então, por mais degradante que seja essa condição, e aliás nós já vimos outras descrições em obras importantes, como por exemplo aconteceu na Casa Espírita, que traz ali aquele relato, né, de um ataque do plano espiritual a uma instituição, de espíritos que, embora fizessem parte desse grupo que atacava, eram espíritos que estavam ali desejando mudar essa condição. Então eles apresentavam uma propensão à mudança de condição, e no momento em que surgiu a oportunidade, eles então desistiram daquele objetivo.
Então, o que nós estamos vendo aqui é um quadro degradante, sem dúvida nenhuma. Mas muito mais do que isso, nós vimos ali a propensão para a mudança de condição. E era exatamente ali que os espíritos atuavam. E nós já vimos isso em outras descrições também, em obras de André Luiz, em obras de Luiz Sérgio e tudo mais, quando nós temos ali várias outras situações de indivíduos que, embora aparentemente se apresentem de uma forma repugnante, intimamente mostram essa tendência, essa propensão à mudança, mostrando exatamente que aquela aparência é seu estado patológico. Que basta então ali a assistência que eles começam então esse processo de regeneração, que é um processo, não tenhamos dúvida disso, muito difícil, porque o espírito vai ter que promover uma transformação interior que para ele é muito problemática pelo fato dele ficar durante muito tempo preso nessa mesma condição, nessas mesmas crenças. Então a gente lembra, André Luiz mesmo, no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele lembra que ficou durante 8 anos aproximadamente nessa condição de perturbação. E ele somente foi assistido, como ele mesmo relata, no momento em que ele se deixou ser atendido. No momento em que ele solicitou esse amparo, em que ele implorou por essa assistência. Então, para isso, ele teve que mudar o seu modo de pensar e desejar ser ajudado. Então a gente pergunta assim, mas por que não se apresentam os espíritos para resgatarem esses indivíduos, mesmo contra a vontade deles? Aí é mais uma daquelas ideias que a gente tem do plano espiritual. A forma como as coisas funcionam de acordo com as leis que regem o plano espiritual, muito diferente daquilo que acontece no nosso mundo material. Assim como nós temos hoje, né, que vemos ali pessoas que são dependentes químicas, ou que vivem nas ruas, que simplesmente não desejam ser ajudadas. Nessa época de frio, principalmente, nós tivemos ali vários relatos de pessoas, né, que dormem na rua, embora nós tenhamos abrigos nas grandes cidades, né, como por exemplo aqui em São Paulo. Então nós tivemos ali vários abrigos, vários grupos de assistência social do poder público, oferecendo lugar e eles simplesmente não desejam. E a gente se pergunta, como é que é possível então oferecer essa ajuda? A revelia, através da violência? Como isso é possível? Então, no plano espiritual, nós temos ali que esse sofrimento ele acaba ficando restrito ao próprio espírito, mas isso vem como característica de uma expiação. É uma expiação dolorosa, é uma expiação muito difícil. Então o espírito tem que demonstrar essa vontade. E como nós sabemos, né, como o Erasto mesmo já relatou, que Deus nos conhece pelas nossas intenções. Então, no momento em que o espírito demonstra uma mínima intenção, por menor que ela seja, ele já entra em sintonia com esses espíritos que promovem esses atendimentos. Então, por menor que seja, o Hermes lembrou, ninguém ajuda alguém se esse alguém não quiser ser ajudado, né? O auxílio se faz mais eficaz quando o necessitado realmente deseja ser auxiliado. E é por isso, né, Hermes, que a gente vê que muitas vezes nós vemos esses relatos em que é necessário que o indivíduo chegue ao fundo do poço, como nós dizemos popularmente. E esse fundo do poço, no plano espiritual, acaba sendo muito doloroso. Mas no momento em que o espírito esboça esse desejo de auxílio, imediatamente ele é amparado. Tem até uma palestra interessante de André Trigueiro, quando ele fala sobre as questões do suicídio, né? Ele lembra que no momento em que ele tem um relato muito interessante, eu não me recordo qual livro que ele tem, mas é um livro que eu acho que é de André Luiz, em que uma jovem ela se encontrava constantemente assediada por espíritos desencarnados para levá-la ao suicídio. Isso por uma questão de prova, de expiação que ela tinha que vivenciar. Então ela cada vez mais ela cedia a essa tendência. Ela se deixava levar por essa fraqueza. E chegou um momento capital, em que ela então tinha tomado a decisão de cometer o suicídio. E enquanto isso, os espíritos que olhavam por ela, aguardavam ela tomar a decisão. Porque essa era uma decisão dela. Era a prova que ela tinha que vivenciar. Ela tinha que vencer essa fraqueza por ela mesma. E aí então, nos instantes em que antecediam o ato,
ela então lembrou da avó dela desencarnada. E essa lembrança trouxe para ela um amor muito grande no coração. E nesse momento, como se essa pequena luz começasse a brilhar no coração dela, de imediato os espíritos que estavam ali para acolhê-la, os espíritos que iam promover essa assistência, afastaram essas entidades que estavam assediando-a e a protegeram imediatamente. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. No momento em que ela esboçou. Então nós vemos que o trabalho do plano espiritual ele é muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Porque hoje nós vemos a aparência, temos que esperar sintomas exteriores. No plano espiritual não. A questão da vibração ela é sentida imediatamente. A Angelina colocou, ano passado acordei com uma visão de figuras em formas de retalhos pretos vindo em minha direção. Li o Evangelho. Desapareceram. No dia seguinte, na mesma hora, fui acordada por corpos que não tinham cabeças, né? Orei por meia hora. Sumiram. No terceiro dia, voltaram os corpos sem cabeça. Orei. De repente, aconteceu uma claridade bem forte e ouvi uma voz dizer, vou levá-los. E não voltarão mais. Pois é, são experiências que são belas no desfecho, né, Angelina? Porque viver essa experiência é realmente algo bastante perturbador. E nós temos muitos relatos, né, que, claro, muitas pessoas classificam como sendo pesadelos, exatamente porque nós somos tão influenciados pelos meios de comunicação, pelos filmes, né, pela ficção, com essas imagens, que nós acreditamos que isso faz parte, né, da nossa imaginação. E muitas vezes são experiências bastante reais. Né? Então está aí um relato que a Angelina trouxe para nós, muito legal. O Braz lembrou aqui, né, nossa oração ao deitar é primordial, pedindo proteção aos nossos guias. Né? Chico Xavier lembra, né, Braz? Quando você dorme, você é um envelope fechado. E quando você faz a prece, você coloca um selo nesse envelope, para direcioná-lo para onde você quiser. Né? Então é muito bacana. A Almíria colocou, por isso não vê filme de zumbi. Grande coisa. Se você assiste Branca de Neve, você tem medo da bruxa. Então Branca de Neve também tem monstro, tá, Almíria? Não vem com essa, não. Deixa os zumbis quietos lá, que zumbi é tudo de verdade. Vamos lá. Continuando aqui mais um pouquinho para nós. Então, vimos ali o relato, né, do ambiente, dos elementos que estavam ali, da condição daqueles espíritos. A porta deitava para um pequeno terreno e permanecia aberta, permitindo passagem aos prisioneiros, caso desejassem sair. Ocorria, no entanto, um fato curioso. Os pobres voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmo, isto é, do próprio passado. O terreno acima citado dividia-se em dois por uma cerca, que se nos afigurou construída em arame farpado. No trecho à esquerda, para o qual deitava a porta, erguia-se uma cobertura tosca, espécie de pequeno galpão, muito sólido aos nossos olhos, onde uma mulher de cor negra, espírito desencarnado, voluntariamente materializado em serviços de resgate ou beneficência, lembrando o tipo das antigas escravas africanas ao tempo do Império, sorridente e simpática, deixando entrever certa luminosidade no seu envoltório perispirítico, parecia cozinhar para os habitantes locais. Sentimos o aroma apetitoso da comida e espionamos, preparada em grandes tachos de cobre, como os que se usavam outrora para o fabrico doméstico da goiabada. Afigurou-se ao nosso entendimento tratar-se de leguminosas e hortaliças, as quais se nos desenharam a visão como alfaces, tomates, cenouras, batatas, azeitonas, cebolas, ensalada. Aqui ela vai trazer para nós um comentário de rodapé. Ela diz assim, para evitar qualquer tipo de confusão, né? É evidente que no panorama fluídico dessa cozinha existiu o trabalho mental realizado pela vontade da entidade espiritual responsável pela vigilância das entidades sofredoras, a qual teria sido, quando encarnada, alguma escrava ou serviçal encarregada de cozinhas terrenas. Pela ação da vontade sobre os fluidos e as matérias essenciais do mundo invisível, ela teria criado o panorama citado, para a carinhosa assistência aos seus pupilos em precário estado de materialidade, pois é sabido que o espírito possui liberdade de ação
no além-túmulo para as tentativas em torno da recuperação dos infelizes desajustados das normas ou leis espirituais. Então nós vimos aqui exatamente essa manipulação desses fluidos, o que é essencial para determinados tipos de tarefa. Assim como acontece também, porque é muito interessante que quando nós temos uma visão incompleta do plano espiritual, nós pensamos assim que isso tudo é coisa de imaginação, coisa de uma fantasia. Mas quantas vezes nós temos em reuniões mediúnicas o cheiro, o aroma, seja de flores ou seja de substâncias hospitalares como álcool ou como éter, num ambiente que não existe nenhuma possibilidade dessas substâncias provocarem esses cheiros. Então, se numa instituição física nós temos então a materialização desses aromas, imaginemos no mundo espiritual. E aí então a aparência é fundamental para os socorros a essas entidades. Assim como nós temos relatos de grupos de socorristas que se vestem de branco, que usam medicamentos, ou aquilo que se parece com medicamentos, é fundamental para que haja essa mudança do estado mental do próprio indivíduo resgatado, para que ele acredite naquilo. Então nós lembramos sempre, como eu disse para vocês outra vez, que esses espíritos que trabalham com esses espíritos sofredores, eles são certamente versados em psicologia para estimular na mente daqueles que são assistidos as melhores imagens, para aquilo que eles possam de fato acreditar, para que eles mesmos promovam essas mudanças. Então, a partir do momento em que você acredita estar ingerindo uma substância que para você lembra um alimento do mundo físico, você se sente saciado. Porque é você que começa a se energizar e naturalmente ser energizado também por essas substâncias. Porque embora elas tenham essa aparência de alimento, elas continuam sendo essas substâncias energizadas para poder tonificar o corpo perispiritual desses indivíduos. No momento em que ele acredita que ele está sendo tratado de uma determinada doença, de um determinado ferimento, ele mentalmente começa a reconstituir o seu perispírito, auxiliado também por essas energias revigoradoras que ele acaba absorvendo. Então nós vemos que esse trabalho mental é essencial. A aparência no mundo espiritual, para aqueles que ainda se encontram materializados, com a mente vinculada com o mundo físico, a aparência é tudo. E nós veremos aqui outros relatos que a Dona Ivone traz também, de situações diversas em que os espíritos que trabalham com esses espíritos que precisam de assistência, não necessariamente nessa condição tão degradante, mas muitas vezes um espírito comum. Como, por exemplo, um espírito que ainda se encontra apegado às suas crenças, apegado aos seus interesses do mundo material, precisa ser feito um trabalho mental muito poderoso para que ele possa modificar a sua condição psíquica e depois então começar a se regenerar e a se adaptar à realidade do mundo espiritual. O Hermes lembrou aqui, que trabalho de passes, esses odores, isso é um relato muito comum. Eu acho que ninguém mais, quem trabalha nessa parte de tratamento espiritual, seja como colaborador, seja como paciente, são muitos e muitos, incontáveis os relatos dessas situações. Então vamos lá. Esse local era agradável pela presença da negra, em quem, com efeito, reconhecemos o espírito operoso pelos labores de vigilância a favor dos delinquentes confiados à sua guarda, como pela visão das iguarias, que nos pareceram saborosas. O quintal da direita, porém, dir-se-ia tétrico e singular cemitério, pois que do solo fétido e lodoso emergiam mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas e olhos aterrorizados, bradando por socorro e piedade, cadáveres estirados a se desfazerem em sangue e matérias putrefatas, que encharcavam a terra, e braços e pernas humanos dispersos por aqui e por ali. Visão macabra, que perturbaria a mente do vidente, se para tais serviços o médium não fosse previamente fortalecido por assistência especial. Ora, os conhecedores da existência desse extravagante cemitério, os criminosos, apesar dos remorsos alucinadores,
preferiam a permanência indefinida no pequeno compartimento a tentarem a fuga, pois sabiam que teriam que cruzar o cemitério e divisar naqueles impressionantes despojos as vítimas de sua maldade de homicidas e obsessores que haviam levado igualmente tantas criaturas incautas a práticas de homicídio e ao suicídio. À nossa chegada, um dos prisioneiros, exatamente daqueles trajados de dominó negro, aproximou-se como que nos recebendo. Notamos que esse já não trazia capuz, sinal de melhoria de vibrações. Seu semblante, muito visível à nossa observação, indicaria um homem que houvesse falecido aos 50 anos de idade e mostrava-se branco, marmóreo e infinitamente triste, como marmóreas se apresentavam também as mãos largas e compridas. Compreendemos que ele absolutamente não distinguia Bezerra de Menezes, mas somente a nós. Nenhum pavor ou sobressalto perturbou nossa confiança. Sentimos-nos antes possuída de grande compaixão e desejo de auxiliar. Ele, porém, falou com voz e modos rudes e impertinentes, como pessoa de pouca educação. Tenho fome, por que não me traz um verdadeiro almoço? Oh, há quanto tempo não posso comer! Lágrimas lhe corriam dos olhos. O infeliz, materializado ainda e espiritualmente desajeitado e tardo, realmente sofria o suplício da fome. Habituado aos costumes terrenos, que nos levam a servir um prato de comida a quem bate à nossa porta alegando fome, nosso impulso foi correr à cozinha e solicitar o favor àquela serviçal, atenta aos mistérios culinários. Acedendo ao pedido, exclamou ela: Oxalá, minha amiga, hoje, com a vossa presença, referia-se igualmente a Bezerra de Menezes, o pobre pecador consiga serenidade bastante para compreender o que se passa e dispor-se ao progresso. Que ele realmente possa saciar a fome que o tortura e ver-se aliviado, eis o meu maior desejo. Tomamos do prato, onde se via um almoço belo e magnífico, com legumes cheirosos, e nos encaminhamos para o quarto, sem prever qualquer incidente. Antes, persuadida de que a tortura do infeliz irmão seria de todo removida. O ex-obsessor, observem aqui então, ex-obsessor, então daquela tendência que nós comentamos que ele tinha. O ex-obsessor arrebatou-o de nossas mãos, insofrido e faminto, e levou a colher à boca sem mais rodeios, como teria feito uma pessoa encarnada. Subitamente, porém, repudiou o prato com asco e horror, arremessando-o ao longe, e entrou a chorar e a lamentar-se, entre uivos e imprecações de verdadeiro réprobo. Sem nos poder eximir a uma forte impressão de assombro, verificamos que os apetitosos legumes haviam desaparecido do prato, mas que em seu lugar, espalhados em torno, viam-se postas de carne humana, línguas, mãos, dedos, orelhas, corações, pés, cabeças, etc. Acudiu a boa vigilante, compungida e explicativa, enquanto o réprobo se desfazia em prantos de demente e os companheiros de infortúnio procuravam esconder-se. São as recordações do caliginoso passado, alimentadas por cruciantes remorsos que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas onde quer que estejam, em tudo o que vêm e fazem, sob a intensidade de autossugestão que já descambou para uma desconcertante auto-obsessão. Aqui a gente para por aqui, pessoal. A gente chegou aqui no nosso final. Embora a história, conquanto dramática, seja bastante interessante, a gente continua depois aqui no nosso encontro na quarta-feira. Mas o que nós vimos aqui é essa descrição desse espírito que então, recordando-se das vítimas do passado e modificando aquilo que ele via, nós temos uma descrição muito interessante também no livro
instruções psicofônicas, que nós já chegamos a estudar aqui esse áudio, esse texto, lembrando que instruções psicofônicas eram áudios gravados das reuniões de psicofonia do Chico, que depois foram transcritas e passadas para o livro. E nós vimos ali então o relato de um homem que era muito ganancioso, que ao desencarnar, tudo aquilo que ele via estava relacionado com ouro, com riqueza. Então ele ia tomar água, ele encontrava ali então ouro, ele ia para um altar, para uma igreja para pedir socorro, ele via ali um cofre. Então a mente dele o colocava nessa condição, o banqueiro, exatamente, Brás, o banqueiro de Minas Gerais. Então ele via sempre essa mesma imagem. Então, quer dizer, essa auto-obsessão, como foi lembrado, é exatamente aquilo que acontece na nossa condição de encarnados também. A auto-obsessão ela é uma das principais causas geradoras de doenças que acabam sendo somatizadas e atingindo o nosso corpo físico. Então são auto-obsessões da angústia, da culpa, da raiva, da mágoa. Então isso acaba sendo tão intenso que acaba transformando o nosso perispírito e acaba depois afetando o nosso organismo, provocando muitas doenças. Então, claro, como nós já conversamos, muitas doenças são geradas por fatores externos, mas a grande maioria acaba sendo geradas internamente, pelo nosso modo de pensar, e durante muito tempo. São doenças que vêm ali se prolongando, que vêm se agravando, e até se manifestarem, e quando se manifestam, já estão ali apresentando um grande comprometimento. Então vimos aí nesse caso uma auto-obsessão desse mesmo indivíduo que, embora recebesse assistência, ele mesmo se colocava nessa condição de perturbação e não conseguia receber aquilo que precisava. Então nós paramos aqui na nossa página número rapidamente aqui, na página número 28 do nosso site, do multiespiritualidade.com.br, né, o site que a gente está utilizando para nos ajudar aqui no nosso estudo. E depois a gente retoma então, né, depois desse nosso estudo, desse relato que nós vimos aqui. Temos então aqui só um instantinho, pessoal, rapidamente de resolver. Pronto, já foi. Então é assim que a gente percebe rapidamente as perturbações.